Livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículo 1 ao versículo 17. No quinto mês desse mesmo ano, que era o quarto ano do reinado de Zedequias, o profeta Ananias, filho de Azur, falou comigo no pátio do templo. Ananias era da cidade de Gibeão. Ele me disse, na presença dos sacerdotes e do povo, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta o rei de Judá, Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com todos os prisioneiros que foram de Judá para a Babilônia. Sim, eu acabarei com o poder do rei da Babilônia. Eu, o Senhor, estou falando. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Aí Ananias tirou a canga que estava no meu pescoço, quebrou-a em pedaços e, na presença de todo o povo, disse o seguinte: o Senhor Deus disse que é assim que ele vai quebrar a canga que o rei Nabucodonosor pôs no pescoço de todas as nações. Ele fará isso dentro de 2 anos. Então fui embora. Algum tempo depois de Ananias ter quebrado a canga que estava no meu pescoço, o Senhor me mandou dizer o seguinte a Ananias: o Senhor disse: você quebrou uma canga de madeira, mas eu vou colocar em lugar dela uma canga de ferro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vai pôr uma canga de ferro sobre todas essas nações, e elas serão dominadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele vai fazer com que até os animais selvagens trabalhem para Nabucodonosor. E eu continuei: escute bem, Ananias, o Senhor Deus não o enviou. Você está fazendo esse povo acreditar em mentiras. Por isso, o Senhor diz que vai se livrar de você. Você vai morrer ainda este ano, pois disse ao povo que se revoltasse contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Para entendermos esse texto que nós acabamos de ler, é preciso que a gente entenda qual era o contexto, o que estava acontecendo naquele momento para acontecer ao mesmo tempo essa conversa ou essa discussão entre Ananias e Jeremias. A realidade daquele momento era a seguinte: o povo de Israel, sobretudo uma grande parte do povo de Judá, tinha ido para o exílio babilônico, e Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, não só tinha dominado toda a região de Israel, mas também tinha levado para a Babilônia os utensílios do templo, aquilo que era usado na celebração a Deus, e portanto os cultos no templo não podiam ser realizados, porque não havia mais os seus utensílios para a realização dos cultos. E
portanto, toda a realidade do povo de Israel tinha mudado. Os seus líderes, principalmente, líderes políticos, famílias importantes e os líderes religiosos tinham sido levados para a Babilônia como escravos, como deportados, e agora estavam subordinados a Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E se você acompanhou a leitura do texto, deve ter percebido que Ananias profetiza, faz a sua profecia no pátio do templo, na presença dos sacerdotes, daqueles que tinham sobrado, principalmente dos que eram das chamadas tribos de Israel. Não se esqueça que nessa época Israel já estava dividido em duas partes. Havia o povo do norte, que era chamado de tribos de Israel, e do sul, que era tribo de Judá. A imensa maioria dos que tinham sido levados eram da tribo de Judá, mas alguns de Israel, ou das tribos de Israel, tinham ficado. E então Ananias faz a sua profecia na presença desses sacerdotes das tribos de Israel e também diante de todo o povo. E fala para Jeremias e para o povo que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, teria dito a ele: eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Quando a gente olha para essa expressão do profeta Ananias, nós já percebemos algo que é muito fácil de notar. A sua profecia era algo que agradava a quem estava ouvindo. Quem é em Israel que não gostaria de ouvir exatamente isso? Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, vai trazer de volta todos os prisioneiros, vai trazer de volta os sacerdotes, vai trazer de volta os utensílios do templo e vai destruir o poder do nosso grande inimigo, Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. Ele falou exatamente aquilo que o povo queria ouvir. Aparentemente, quando você lê o texto sem saber o que está acontecendo, dá a impressão que Ananias está valorizando o poder de Deus sobre todos os povos. Então dá a impressão que ele está falando a verdade. Ora, era comum na compreensão dos judeus de que o seu Deus, o Deus de Israel, era o Deus supremo, o Deus acima de todos os outros deuses. E se agora o profeta vem e diz: o nosso Deus vai quebrar o poder do rei da Babilônia, é lógico que ele tem condições de fazer isso. Era tudo o que o povo gostaria de ouvir. E ele vai mais longe e diz que Deus também trará os tesouros do templo de volta em 2 anos. E novamente agora ele fala aquilo que agradava não só ao povo, mas também aos sacerdotes. Porque os sacerdotes não podiam fazer os serviços religiosos por conta do saque no templo. Então, em 2 expressões, Ananias agradou ao povo e também agradou aos líderes religiosos. E vai mais longe e diz: trarei de volta o rei de Judá, Joaquim, filho de Jeoaquim. Perceba que essa divisão entre as duas regiões de Israel tinha tido consequência só para um lado mais do que para outro. Trarei o rei e também trarei os prisioneiros de volta. Novamente, é uma expressão que agrada a todo o povo que tinha sido separado de parentes, separado dos seus líderes. E não se confunda aqui, é importante a gente entender que a tática de Nabucodonosor não era levar o povo todo. Os campesinos, o pessoal que vivia do campo, que plantava e colhia e sobrevivia, não foi levado. A tática usada por Nabucodonosor, e era uma política comum na Babilônia, era levar apenas os líderes, aquelas pessoas que eram importantes, as famílias importantes. E aí o que acontecia? Quem estava acostumado a ser comandado por aquelas famílias, por aqueles líderes,
de repente não tem mais ninguém para liderá-los. E aí fica todo mundo, vou usar aqui uma expressão popular, como barata tonta, vai para um lado para o outro, mas ninguém se organiza para dizer, está errado, vamos trazer os nossos líderes de volta. Fica sem alguém para pensar, sem alguém para comandar o povo. E a expressão de Ananias é, trarei os prisioneiros de volta, vocês vão encontrar novamente os seus líderes, as pessoas que estavam no comando do povo de Deus. E ainda termina dizendo, eu, o Senhor, é que estou falando. Ananias afirma estar falando a palavra divina. A pergunta óbvia que a gente tem que fazer é, quem não gostaria de ouvir notícias boas como essa, naquela situação que Israel estava? Quem não gostaria de ouvir algo desse jeito? Todos queriam exatamente isso, mas essa afirmação ou essa profecia de Ananias tem um problema seríssimo, e que você pode identificar, inclusive comparando com outros profetas e não só Jeremias. Vou fazer apenas uma comparação aqui, apenas uma citação para você perceber. Se você for lá para o profeta Amós, Amós diz assim, Deus espera que o seu povo viva debaixo do direito e da justiça. Se você for para Isaías, lá no comecinho, no primeiro capítulo de Isaías, ele diz assim, Deus não aceita culto solene junto com injustiça e com coisa que é errada. Deus não aceita uma vida que seja marcada por injustiça e por aquilo que oprime ao outro. E aqui o que nós temos na pregação do profeta Ananias é a realidade de alguém que prega a paz sem a mudança ou sem a exigência da mudança de atitude do povo. E por que isso é importante? Porque o próprio motivo de Israel ter sido levado para o exílio foi o quê? A desobediência a Deus. Ou seja, abandonaram a Deus, começaram a servir a outros deuses e principalmente usavam de toda a sua posição para explorar as pessoas. E Deus diz, não é isso que eu quero para o meu povo. Isso é comum nos outros povos, mas não no meu. E aí o que acontece? Israel e os seus líderes, justamente aqueles que eram beneficiados pela política de exploração, são levados como cativos. E agora vem Ananias e diz assim, Deus vai quebrar isso e tudo vai voltar ao normal. Que bom, né? Bom coisa nenhuma. Não é isso que Deus quer. E aí então a resposta de Jeremias a Ananias é muito interessante. No texto do Antigo Testamento, lá em hebraico, a expressão é amém. Ele diz assim, tomara, eu espero que aconteça isso que você está falando, que seja assim. Esse também é o meu desejo, que Deus faça o que você profetizou, que Deus traga os prisioneiros e os tesouros do templo de volta para Israel. Mas o texto diz que Jeremias também falou ao povo o seguinte, os profetas que preveem a paz só são reconhecidos como enviados por Deus quando as suas palavras se cumprem. Isso acontecia porque o profeta sempre, em toda a história de Israel, é chamado por Deus para apontar, não o tempo de paz, mas para apontar quais são os erros que precisam ser corrigidos no povo. Por isso que todos os profetas apontavam para as falhas, principalmente dos reis, e por conta disso, todos os profetas do Antigo Testamento foram mortos. Mas eles não eram enviados por Deus? Sim. Mas quando o profeta vai e diz aquilo que Deus mandou dizer, normalmente quem é investido de autoridade não gosta muito dessa conversa, porque está apontando para as falhas deles, porque está apontando para aquilo que eles estão fazendo
em desobediência a Deus. E por isso, Jeremias alerta a Ananias: você está falando algo que só vai ser reconhecido como sendo vindo de Deus quando isso se concretizar. O profeta verdadeiro era a boca de Deus. O que Deus tinha para dizer ao seu povo, ele dizia por meio do profeta. Mas normalmente ele sempre anunciava aquilo que o povo estava fazendo de errado. E o que você não encontra na profecia de Ananias? Exatamente isso. Ele fala que Deus vai fazer, vai acontecer, vai trazer o povo, vai trazer o rei, vai trazer os utensílios, mas nem uma palavra sobre a desobediência a Deus, que era a razão de ter acontecido o próprio exílio babilônico. E aí então, nós vamos encontrar Ananias reagindo à afirmação de Jeremias. Você pensa que o sujeito que fala alguma coisa que não vem de Deus não vai reagir quando é confrontado? Vai sim. Ananias parte para uma ação simbólica, aumentando ainda mais a pantomima, né? Aumentando ainda mais o clima ali. O que Ananias faz? Ele quebra uma canga. Canga era aquele dispositivo que eles usavam, era um tipo de uma forma de carregar água. O sujeito colocava uma viga de madeira sobre os ombros e pendurado em cada lado daquela viga, ele colocava um canzil de madeira para carregar água. Então, você colocava água aqui e água aqui, o que acontecia? Equilibrava, você levava o dobro de água do que se tivesse carregar na mão. E aí então Ananias usa de um ato simbólico, ele quebra aquela canga que Jeremias estava trazendo e afirma que do mesmo jeito Deus quebraria o cabresto que Nabucodonosor impôs a Israel. Veja, não bastava ele ser um falso profeta, ele precisava ser teatral também. Essa é uma característica interessante. Quem fala em nome de Deus sem que ele tenha autorizado, ou aquilo que Deus não mandou dizer, normalmente parte para esse tipo de mise-en-scène, né? Ou seja, é teatral, é maravilhoso, é espetacular. Só tem um problema: não tem nada a ver com Deus. Não foi Deus que mandou. E é isso que Ananias faz. Mas aí nós descobrimos o cuidado de Deus com o seu povo. Se você prestou atenção na leitura, deve ter notado que Jeremias simplesmente diz: eu fui embora. Mas aí ele vai embora e Deus o chama e diz: vem cá, Jeremias, volta lá. Pode voltar lá, porque você é o profeta verdadeiro. E o profeta verdadeiro é mandado agora para contradizer aquilo que Ananias tinha dito. O profeta verdadeiro fala o que Deus manda e não o que agrada as pessoas. E essa é uma característica das coisas que vêm de Deus. Sempre desconfie quando aquilo que te ensinam da Escritura só serve para massagear o seu ego. Vai, porque vai estar tudo certo, tudo bem, tudo maravilhoso, Deus vai estar com você, tudo vai funcionar maravilhosamente, você não precisa fazer nada, você não precisa ter nenhum compromisso, porque Deus é Deus soberano. Desconfie dessa conversa. Sabe por quê? Não é porque Deus não te ame, pelo contrário, justamente porque Deus nos ama, e nós vamos aprender isso no Novo Testamento. A expressão usada no Novo Testamento é: o pai que ama o filho não só dá comida a ele, mas também, quando é necessário, ele o corrige. Como um pai corrige o filho, Deus corrige aqueles que são seus. Mas quando vem um discurso todo bonitinho, vai porque tudo vai dar certo, é só você ter pensamento positivo, porque as suas palavras têm poder. Se você falar que vai acontecer, acontece. Não acontece. Não é assim que funciona. Não porque a palavra não tenha poder, mas porque
Aquilo que Deus quer que nós façamos está explícito na pregação de Jesus no Evangelho. E não pense que o Evangelho é barato, pelo contrário, a graça de Deus não é uma graça barata, ela exige de nós nada mais e nada menos do que um compromisso total, radical, coisa que você não vai encontrar em Israel e que dificilmente nós vamos encontrar quando avaliamos a nossa própria vida. Nós somos fiéis a Deus mais ou menos até a página 3, no máximo na 4. Mas a gente quer que Deus nos dê as coisas que a gente está precisando. E aí nós vemos o cuidado de Deus com o seu povo. Ele manda Jeremias de volta, e Jeremias tem agora que falar aquilo que não agrada nem as autoridades, nem o povo. Deus quebra aquela teatralidade de Ananias. Jeremias diz a Ananias que ele quebrou canga de madeira, mas Deus vai colocar cangas de ferro. Pode bater à vontade que não vai quebrar. E a expressão usada aí é até interessante, porque significa que tudo aquilo que estava sob o domínio de Nabucodonosor não só ia continuar, como ele ia dominar ainda mais. Esqueça a libertação de Israel do exílio babilônico. Onde está a diferença desses dois profetas? É que, de um lado, nós temos alguém que fala aquilo que agrada ao povo e agrada às autoridades. Do outro lado, você tem alguém que fala aquilo que Deus mandou dizer. E a grande diferença é que o profeta que não aponta para a necessidade de mudança, de conversão, de arrependimento, não vem de Deus. Quando você ouvir alguém hoje pregando e não tem arrependimento, não tem mudança de atitude, não tem conversão, não tem melhoria de vida para agradar a Deus, desconfie de maneira aberta, porque é uma exigência daquele que traz a verdade que Deus colocou na boca dos profetas. E aí nós vamos encontrar Jeremias afirmando com todas as letras: Deus não enviou você, Ananias. Parte da função do verdadeiro profeta é desmascarar o que aparentemente vem de Deus, mas não vem. Nós temos que reconhecer que é uma posição muito ingrata. Ser profeta é um mau negócio, porque você tem que apontar para aquilo que parece ser certo, mas não é. E isso não traz nenhum conforto para as pessoas, pelo contrário, as pessoas ficam irritadas. Mas eu gostava tanto daquela coisa, eu gostava tanto daquela mensagem. Esses dias até ouvi uma charge numa rede social, achei muito interessante. A menina falando para o avô: avô, isso aqui que o senhor está vendo é tudo mentira. E aí o avô fala assim: mas como assim isso é mentira? Isso é tudo que eu acredito, tudo que eu penso está aí. Pois é, mas é mentira do mesmo jeito. Pois é, a mensagem verdadeira nem sempre agrada, na maioria das vezes não agrada e nos confronta, mas a expressão de Jeremias nos aponta para aquilo que realmente vem de Deus. E ele diz assim a Ananias: você está fazendo o povo acreditar em mentiras. As pessoas, ao serem agradadas, aceitam até mesmo as mentiras. Eu vou dar apenas um exemplo aqui, já para finalizar a nossa reflexão dessa manhã. Há poucos dias atrás, com esse burburinho de notícias de política, eu entrei no chamado famoso Google, né, para fazer uma pesquisa. E aí eu escrevi a palavra política brasileira. Adivinhe qual foi o primeiro site que apareceu na minha pesquisa? Se você acertar, ganha um doce. Qual foi? Sabe? Brasil Paralelo. Foi o primeiro site que apareceu na minha pesquisa. Sabe o que é Brasil Paralelo? É um site que dissemina, vamos ver se você adivinha, mentiras. Um monte de mentiras. Já faz isso desde a época da pandemia, da época em que
criticava a vacina, aquela coisa toda, e continua disseminando mentira. Eu fiz uma pesquisa e a primeira opção era de um site que só fala mentira. E aqui nós temos Jeremias dizendo assim: Ananias, você está levando o povo de Deus a acreditar em mentiras. Sabe qual vai ser a sua punição? Deus vai se livrar de você. E sabe qual é a realidade que aconteceu com Ananias? Você viu aí na leitura do texto. Aquilo que Jeremias tinha profetizado se cumpriu. Israel, que estava há pouco tempo no exílio, ficou lá durante 70 anos. Sabe o que eram 70 anos na época de Israel? Eram 2 gerações pelo menos. A geração que voltou nem era mais a mesma. 2 gerações no exílio. Aquilo que Jeremias tinha profetizado se cumpriu. E mais, o que aconteceu com Ananias? Morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Por quê? Porque estava ensinando mentiras ao povo de Deus. Veja a dificuldade que se tem num dia como o nosso hoje, quando tanta mentira é vendida como se fosse verdade. Nós precisamos, e com isso fecho a nossa reflexão dessa manhã, nós precisamos aprender com uma igreja que aparece lá no livro de Atos. Depois você pode abrir e encontrar. Lá em Atos 17 você encontra uma igreja chamada Igreja de Bereia. E lá, todos os dias, o texto diz isso, versículo 11, todos os dias a igreja de Bereia estudava as escrituras sagradas para saber se o que Paulo estava falando era verdade. Mas Paulo era um dos apóstolos. Pois é. E o que a igreja fazia? Estudava as escrituras para conferir. Deixa eu ver se o que ele está falando é verdade mesmo. E hoje, irmãos, nós temos que reconhecer que o que mais se encontra, sobretudo na internet, são mentiras. Aparentemente com cara de verdade, aparentemente que nos agrada, mas, assim como Ananias, aquilo que agrada quase nunca vem de Deus. Aquilo que Deus quer de nós, Ele nos fala por meio dos seus enviados, os profetas. Na época de Israel, eram os profetas que ele levantava. Na época da igreja, são aqueles responsáveis por ensinar os valores do Evangelho. Se aquilo que você está aprendendo não está em conformidade com os valores do Evangelho, jogue fora. Não importa de quem venha, não importa quão importante seja o sujeito que se identifica como o proclamador da mensagem. Faça como a igreja de Bereia. Tudo aquilo que você ouvir, tudo aquilo que você aprender, vai dar uma conferida lá no Evangelho. Vê se está combinando com o que Jesus ensina. Porque está cheio de gente nos nossos dias ensinando o que Jesus não disse. E ensinando coisas contrárias àquilo que Jesus ensinou e dizendo que fala em nome de Deus. Foi assim com Ananias, desmascarado por Jeremias. É assim hoje com muita gente que faz muito sucesso, inclusive nas redes sociais, nas plataformas de YouTube e tudo mais, mas continuam ensinando e são versões modernas de Ananias. Querem que você creia sem que haja mudança de atitude. Não há lugar para servir a Deus sem mudança de atitude, sem arrependimento, sem conversão, sem mudança da própria realidade. Se isso é o que você está ouvindo, pode começar a desconfiar. Você está ouvindo um Ananias, você não está ouvindo a voz de Deus. Que nós possamos ter a atitude da igreja de Bereia, e que nós possamos ser sempre críticos, porque o crítico não é aquele que é chato, é aquele que confere. E quem não confere, acaba, como o povo de Israel, engolindo mentira, como se fosse verdade. Que nós sejamos como a igreja de Bereia. Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Amém.